E peso galo do UFC nocauteia com um soco no seio, meus amigos. Isso vale? Esse é o assunto de mais um vídeo aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes falando de UFC e o mundo das lutas. Deixa o like aí, se inscreva, compartilha, aquela coisa toda. Assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Nosso Pix está na tela também, o Pix do canal Esporte Total. Momentos emocionantes, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa em divulgar a informação. E é verdade, né? A ex-peso mosca subiu depois de sofrer duas derrotas na recuperação e parecia estar no controle da rival, a Tamires Vidal, nos primeiros momentos do combate. Então, no terceiro round, ela conseguiu uma paralisação muito bizarra, que deixou os fãs e especialistas perplexos. A luta de Gato e Vidal foi uma batalha brasileira, já que a dupla se enfrentou nas preliminares do UFC Vegas 92 em um Apex quase vazio na noite passada, né? E apesar de ser uma ligeira favorita para a luta, muitos informantes apoiavam o infortúnio da peso mosca, da ex-peso mosca, para continuar contra a compatriota. O evento foi no sábado, né? Último sábado, e teve narração aqui do nosso canal, por isso fica inscrito aí para não perder as narrações que aqui acontecem. Que card, hein? Que card sensacional! E apesar então de ser uma ligeira favorita para a luta, muitos informantes apoiavam o infortúnio da ex-peso mosca para continuar contra a compatriota. Depois de uma exibição relativamente unilateral de Gato, o terceiro round começou com uma troca entre a dupla. Porém, após um chute aparentemente inócuo logo abaixo do pescoço de Vidal, a brasileira se virou e pediu tempo, como se tivesse sido atingida por um golpe ilegal. Ela deu as costas, coisa que não se deve fazer nunca numa luta, né? E Gato se recusou a parar até que o árbitro Chris Tognoni interveio, né? Classificou a luta como nocaute técnico. Os comentaristas inicialmente ficaram confusos com a ligação, antes de perceberem que foi um soco no peito que causou a paralisação, né? Existe algo na regra que torne isso ilegal? Não. A regra é a mesma para homens e para mulheres, portanto, foi um nocaute legal, apesar da diferença, né, aparentemente óbvia na sensibilidade ali daquela área, do seio, né? E você raramente vê o tipo de soco que Gato deu. E tomara que não haja lutadora se aproveitando dessa, digamos, brecha na regra, né? Comentaristas da transmissão original do UFC, inclusive falaram sobre isso, abre aspas. Talvez veremos mais socos no peito na divisão feminina daqui pra frente. Nunca se sabe, falaram eles. Esperamos que não, né? Apesar de que sabemos que lutadores, quando pisam no octógono, são capazes de qualquer coisa para vencer, né? Às vezes fazem coisas ilegais, inclusive. Mas daí, nesse caso, o árbitro também está lá para intervir. E sendo assim, o árbitro Chris Tognoni acertou ao interromper a luta se tal soco impossibilitasse Vital de se defender, por isso o nocaute, né? Ele pôde ser ouvido explicando a decisão a alguém da comissão após o fato na transmissão da luta. E olha só, né? Falando à mídia logo após a vitória, Melissa Gatto afirmou que estudou o estilo de Vidal e percebeu que havia acontecido uma pausa em uma luta anterior pelo mesmo soco. Como tal, ela direcionou a área para a ação. Olha só, abre aspas, para a mídia do UFC, a Gatto disse o seguinte: assisti a última luta dela e ela sempre sente isso, e ela sempre tenta parar a luta, mas o árbitro me disse, não pare, você vai, e eu vou e termino, consigo minha vitória, disse ela. Foi premeditado, hein? Ela disse que costuma assistir as lutas, né, abre aspas. Assisto todas as minhas lutas, todas as lutas dos meus adversários, diariamente, todos os dias, o tempo todo, disse Gatto. E já em entrevista ao UFC Fight Pass, né, ela disse que questionou a arbitragem, então antes da luta, se isso era ilegal e teve resposta negativa. Mas disse que não acertaria ali de propósito, mas que viu que era um ponto fraco dela. Fica então a dúvida, será que foi premeditado? Confesso que com a entrevista dela fiquei meio na dúvida, ela não disse assim com muita ênfase, se tentou ou não tentou, né, mas enfim, se tentou não tem problema nenhum, porque não é ilegal, como já dissemos aqui, né? E também, será que mais atletas buscarão o mesmo caminho? Atacar o seio da adversária? Não sou mulher, né? Mas acredito que ali deva doer bastante, né? E se houver uma frequência grande de golpes assim, certamente as regras precisam mudar. A Gatto, inclusive, disse na entrevista pro UFC Fight Pass que tem a questão do câncer de mama e coisa e tal, que é uma coisa séria, né?
Mas aí normal, né? Normal falar isso agora. Se foi premeditado ou não, aí não sabemos, né? Melissa, tá assistindo o vídeo? Então comenta aí. Comenta aí se foi. Se você tinha premeditado isto ou não. E você que tá assistindo, o que acha disso? Deixe seu comentário aqui em mais um vídeo do nosso canal. Tá aí uma interrupção, então, bem anormal de combate. Nocaute técnico por soco no peito. Eu nunca tinha visto isso, né? Soco no seio, né? Toda a parte superior aqui do corpo é a mesma regra para homens e mulheres, né? Então, né, o homem não tem problema, a mulher tem o peito ali, o seio. Então bater ali acaba sendo mais... acaba machucando, né? Foi o que aconteceu com a adversária. Chegou até aqui? Então deve ter gostado, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Nosso Pix está aí na tela também. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes que são menos favorecidos na grande mídia. Nosso canal faz muito isso aqui na internet. Obrigado por hoje, um abraço e até a próxima.